E se eu te dissesse que, sem perceber, pode haver algo na sua própria casa, ou dentro de você, que está fechando o céu sobre a sua oração? Talvez, por fora, tudo pareça normal. A casa organizada, a vida seguindo, você até reza, vai à missa, acende uma vela de vez em quando. Mas, por dentro, algo está estranho. A oração não flui, a paz não permanece, a alma parece pesada. Você já sentiu isso? Pensa comigo um instante. Imagina uma janela entreaberta numa noite fria. Só uma frestinha. Parece nada, parece inofensivo. Mas é o suficiente para o vento gelado entrar e apagar a chama de uma vela. Assim também acontece com a vida espiritual. Às vezes não é algo enorme, não é um pecado escandaloso, não é uma grande tragédia. Às vezes é só uma porta entreaberta, só um objeto, só um costume, só um sentimento guardado no fundo do coração. E, mesmo assim, isso é suficiente para ir apagando, devagar, a chama da oração. Hoje eu quero caminhar com você por essa realidade. Não para te assustar, mas para te acordar. Não para te encher de medo, mas para te dar luz. Porque, presta atenção, Deus quer falar com você. Deus quer se aproximar de você. Deus quer abrir o céu sobre a sua vida. Mas existem coisas que nós mesmos deixamos entrar, na casa e no coração, que criam uma espécie de barreira invisível. E depois a gente diz: por que minha oração parece tão fraca? Porque sinto um vazio quando tento rezar. Santa Teresa de Ávila, essa grande doutora da Igreja, essa mulher que mergulhou fundo nos mistérios da alma humana, sabia muito bem disso. Ela não falava de teoria apenas. Ela viveu batalhas interiores reais, conheceu resistências espirituais reais, percebeu o peso de ambientes e atitudes que bloqueavam a oração. E, ao longo do tempo, ela foi aprendendo a discernir o que é só cansaço normal, o que é só distração humana, e o que é, de fato, uma espécie de bloqueio espiritual. E é sobre isso que vamos falar ao longo deste conteúdo. Sobre 2 tipos de objetos que podem estar bloqueando a sua oração. Primeiro, os objetos externos, aquilo que você tem na sua casa, no seu quarto, no local de trabalho, no carro. Coisas que parecem apenas decoração, lembrancinhas, modas, símbolos bonitos, mas que, na verdade, não glorificam a Deus e podem estar abrindo portas espirituais que você não enxerga. Segundo, os objetos internos, aqueles que ninguém vê, mas que pesam muito mais que qualquer imagem na parede. Orgulho, ressentimento, falta de perdão, mágoa antiga, raiva guardada, superficialidade na oração. Coisas que você carrega no peito e que, aos poucos, vão construindo um muro entre você e Deus. E aqui está a verdade que eu quero que você já grave no coração desde o começo. O maior perigo não é o que está em cima da sua estante, mas o que está escondido dentro de você. O bloqueio mais profundo não é o objeto físico, é o estado do coração. Mas, presta atenção, isso não significa que os objetos não importam. Santa Teresa não desprezava o ambiente. Ela sabia que o que está à nossa volta influencia o que acontece dentro de nós. Um quarto cheio de símbolos que não vêm de Deus, um espaço carregado de imagens que não glorificam o Senhor, uma casa repleta de coisas ligadas ao oculto, à superstição, a crença em energias e forças que não são o Espírito Santo. Tudo isso cria uma atmosfera que atrapalha a oração, confunde a alma, rouba a paz. Ao mesmo tempo, ela sabia que não adianta colocar um crucifixo em cada parede, encher a casa de velas e imagens, se o coração continua cheio de rancor, de soberba, de vida dupla. Porque Deus olha primeiro o coração. Por isso, ao longo deste caminho, nós vamos fazer 2 coisas juntos. Olhar para fora, para o ambiente. E olhar para dentro, para o coração. E você vai ver algo muito importante. Quando os 2 se alinham, casa purificada e coração purificado, a oração ganha uma força nova, uma liberdade nova, uma paz que você talvez ainda não experimentou de verdade. Mas antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta bem direta. E eu quero que você responda não para mim, mas para você mesmo, diante de Deus. Você sente, em algum nível, que a sua oração está bloqueada. Talvez você não saiba explicar com palavras. Mas você percebe distrações estranhas quando começa a rezar. Percebe um peso, um cansaço repentino, um vazio, uma tristeza sem motivo. Ou sente que suas palavras não sobem, que ficam ali, como se batessem no teto e caíssem de volta. Se alguma coisa disso que eu falei está ressoando dentro de você, não ignore. Não diga é só impressão minha.
Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem agora. Deus conhece o teu coração, conhece a tua sede, conhece a tua luta. E Ele quer te dar respostas concretas. Ele quer te mostrar o que está acontecendo. Ele quer te mostrar de onde vêm esses bloqueios. Ao longo desta série de capítulos, você vai reconhecer os sinais de que a sua oração está sendo bloqueada. Descobrir quais objetos externos podem estar atrapalhando a sua vida espiritual. Aprender um método claro de purificação do lar, inspirado na experiência dos santos. E, principalmente, ser confrontado com a grande verdade: o objeto mais perigoso não é de pedra, nem de madeira, nem de metal. É aquilo que você guardou no coração e ainda não entregou a Deus. Mas eu quero te pedir algo já nesta primeira parte. Se você sente que Deus está falando com você de alguma forma, faça um pequeno gesto de fé. Não é magia, não é fórmula automática, é só uma resposta simples do coração. Aí onde você está, diga em silêncio, ou até em voz baixa, se puder: Senhor, se há algo bloqueando a minha oração, mostra-me. Se há algo na minha casa ou no meu coração que não te agrada, ilumina-me. Eu quero ver a verdade. Esse pequeno pedido já abre uma brecha para a graça entrar. Deus não força a porta, Ele bate. Mas quando você diz: mostra-me, Senhor, você está girando a maçaneta por dentro. E eu quero que você se prepare para ouvir verdades que talvez sejam incômodas. Verdades que vão cutucar hábitos, tradições familiares, modas culturais, apegos emocionais. Talvez você vá perceber que guarda na sua casa coisas que não combinam com a fé que você professa. Ou que guarda no seu coração sentimentos que não combinam com o evangelho que você diz acreditar. Isso dói um pouco. Mas é uma dor boa, uma dor de cirurgia, uma dor de cura. Santa Teresa não foi canonizada por falar o que todo mundo queria ouvir. Ela foi canonizada porque viveu a verdade até o fim, mesmo quando essa verdade exigia abandonar coisas, mudar atitudes, deixar Deus mexer em áreas doloridas. E é isso que Deus vai te convidar a fazer também. Deixar que a luz dele entre em lugares que talvez você nunca deixou ninguém tocar. Hoje, neste primeiro capítulo, eu só quero que você faça uma coisa: abra o coração. Não é hora ainda de sair jogando coisas fora, de achar que tudo na sua casa é maldição, de entrar em paranoia espiritual. Não é isso. É hora de escutar, de perceber, de deixar o Espírito Santo começar a iluminar. Então eu te convido, fica comigo até o fim dessa série. Não pula etapas. Não tira conclusões rápidas. Permite que cada palavra vá sedimentando dentro de você. Ao longo dos próximos capítulos, nós vamos descer pouco a pouco, como quem desce uma escada para um porão escuro, com uma lamparina na mão, até chegar na raiz dos bloqueios da sua oração. Hoje, nós apenas abrimos a porta. Você chegou à entrada. Agora, juntos, vamos caminhar. Talvez você já tenha tentado de tudo para melhorar sua vida de oração. Já comprou livros. Já participou de retiros. Já prometeu 1000 vezes que ia rezar mais. Já se culpou, já se comparou, já achou que Deus não te escuta. Pois agora é o momento de olhar para a coisa por outro ângulo. Em vez de pensar: eu sou o problema, eu é que não presto para rezar. Começa a se perguntar: será que existem portas abertas, externas e internas, que eu ainda não vi? Será que há coisas que eu permiti entrar em casa ou no coração que estão, sem eu perceber, bloqueando o fluxo da graça? Ao longo deste caminho, você vai descobrir que sim, existem coisas assim. Mas, mais importante, que a solução. Há um caminho real de purificação, concreto, possível, passo a passo. E o resultado desse caminho não é teoria, não é discurso bonito. O resultado é paz verdadeira, oração viva, sensação real de que o céu se abriu de novo sobre você. Então, respira fundo e entrega este tempo a Deus. Diz para Ele, do jeito mais simples: Jesus, eu te dou estes minutos. Fala comigo. Mostra-me o que eu preciso ver. Eu quero rezar de verdade. Eu quero que o céu se abra novamente sobre a minha vida. No próximo capítulo, nós vamos começar a identificar, um por um, os sinais de que a sua oração está sendo bloqueada. Você vai perceber que aquilo que você achava que era normal, aquilo que você pensava ser só cansaço, pode ser, na verdade, um grito silencioso da sua alma dizendo: tem algo errado, tem uma porta aberta em algum lugar. Mas isso é assunto para a próxima parte. Antes de falarmos sobre objetos, antes de falarmos sobre purificação,
Antes de falarmos sobre o que deve sair da sua casa ou do seu coração, precisamos aprender a reconhecer os sinais. Porque Deus muitas vezes fala assim, não gritando, não com trovões, mas com sinais delicados, discretos, silenciosos. E quem tem sensibilidade espiritual aprende a ler esses sinais como quem lê cartas enviadas do céu. Santa Teresa de Ávila dizia que a alma precisa aprender a observar-se com atenção, não com escrúpulo, não com medo, mas com sinceridade. Porque há momentos em que o problema não é você, não é preguiça, não é falta de vontade, mas sim algo no ambiente ou no coração que está criando resistência. E quando você entende o sinal, você entende a porta pela qual deve começar a trabalhar. Hoje nós vamos olhar para esses sinais. Talvez você reconheça alguns. Talvez reconheça todos. E talvez, enquanto eu vou descrevendo cada um, algo dentro de você diga, é exatamente isso que eu tenho sentido. Se isso acontecer, não se assuste. É apenas Deus iluminando o caminho. Vamos a eles. Distração constante, a mente que foge para longe. Você já percebeu que pode ficar horas concentrado no celular, na televisão, nas redes sociais. Mas quando começa a rezar, 5 minutos parecem impossíveis? Você fecha os olhos, tenta falar com Deus, e, de repente, pensamentos aleatórios começam a invadir sua mente. Tenho que pagar aquela conta. Será que respondi a mensagem? Preciso arrumar tal coisa. Será que desliguei o fogão? E se eu levantasse só um minutinho? A oração vira uma batalha mental. A atenção escapa como água entre os dedos. Você tenta trazê-la de volta, e ela foge de novo. Isso pode acontecer por causa natural? Sim. Mas se isso acontece sempre, principalmente somente na hora da oração, preste atenção. Pode ser um sinal. Santa Teresa dizia que quando a alma sente grande dispersão somente diante das coisas de Deus, vale a pena investigar. 2. Sensação de que a oração não sobe, palavras que caem de volta. Você reza, mas parece que está falando sozinho. As palavras parecem vazias, sem força, sem vida. Você repete as orações, mas sente como se elas não alcançassem o céu. Como se batessem no teto e voltassem, sem eco, sem resposta. Talvez você diga para si mesmo, Deus não me escuta. Mas, na verdade, o problema não é Deus. É um bloqueio espiritual, uma espécie de camada pesada que fica pairando no ambiente interior e impede que a alma se eleve. Esse é um dos sinais mais comuns. E, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. 3. O sono repentino, o cansaço que aparece somente na oração. Este sinal é quase universal. Você está bem. Está acordado, animado, funcionando perfeitamente. Assiste vídeos, conversa com pessoas, faz suas tarefas. Mas basta dobrar os joelhos, basta pegar o rosário, basta abrir a Bíblia, e um peso cai sobre você. As pálpebras pesam. O corpo esmorece. O sono vem como se alguém tivesse apertado um botão. E é engraçado, porque se você largar a oração e pegar o celular, o sono desaparece na hora. Isso não é normal. Não é coincidência. É resistência espiritual, uma força que tenta impedir que você entre na presença de Deus. Santa Teresa falava disso com clareza. Ela mesma experimentou esse tipo de luta. E ensinava suas irmãs a reconhecer quando esse sono não era cansaço físico, mas um ataque sutil ao ato de rezar. 4. Tristeza inexplicável, a sombra que cai durante a oração. Às vezes não é distração. Não é sono. É tristeza. Uma tristeza que aparece do nada, que começa a apertar o peito, que gera uma melancolia profunda, mas que só aparece quando você tenta rezar. Você estava bem, estava leve. Mas, ao tentar falar com Deus, algo fecha dentro de você. Uma angústia suave, mas real. Uma sensação de desânimo como se sua alma dissesse: nem adianta. Isso é um sinal poderoso. E muitos o ignoram. A tristeza espiritual sem motivo é muitas vezes o sintoma de que há algo em seu ambiente, físico ou interior, que não está alinhado com Deus. 5. Inquietação, a alma que não consegue ficar em paz. Outro sinal frequente. Você tenta rezar e parece que o coração fica agitado. Não é ansiedade comum. É uma inquietação específica que aparece somente na hora de rezar. A mente fica inquieta, o corpo não encontra posição, a alma não se aquieta. É como se o ambiente interior estivesse perturbado. Santa Teresa chamava isso de resistência invisível. 6. Vazio, como se Deus estivesse longe.
Esse talvez seja o mais doloroso. Você tenta rezar, e sente nada. Nada. Não sente a presença, não sente paz, não sente consolo. Apenas um vazio. E a mente começa a sussurrar mentiras. Deus não se importa com você. Sua oração não vale nada. Você está perdendo tempo. Melhor desistir. Mas esse vazio nem sempre é seco espiritual normal. Às vezes, é sinal de que há algo bloqueando a sensibilidade da alma. Algo que precisa ser removido. Algo que precisa ser iluminado. Esses sinais são pedidos de ajuda. Quanto mais você ignora esses sinais, mais forte eles ficam. Quanto mais você tenta rezar sem resolver a causa, mais difícil a oração se torna. E aqui está algo que talvez você precise ouvir. Não é culpa sua. Muita gente pensa que esses sinais significam fraqueza espiritual. Mas muitas vezes eles significam apenas uma coisa. Existe uma porta aberta em algum lugar. Existe algo bloqueando a graça. Existe algo, externo ou interno, que precisa ser tratado. Quando você trata a causa, os sinais desaparecem. É como limpar um vidro embaçado, a visão volta. Antes de avançarmos, um pequeno exercício. Eu quero que você feche os olhos por um instante. Respira fundo. E pergunta silenciosamente: Senhor, qual desses sinais eu tenho sentido? Mostra-me com clareza. A primeira resposta que vier à mente, não ignore. A alma fala rápido quando está aberta. No próximo capítulo. Agora que você já aprendeu a identificar os sinais, nós vamos entrar em uma parte muito importante: os objetos externos. Sim, vamos falar sobre aquilo que está dentro da sua casa, nas prateleiras, paredes, gavetas, mesas, e que pode estar influenciando o ambiente espiritual sem que você perceba. Mas lembre-se, isso é apenas metade da verdade. A outra metade está dentro do coração. E nós chegaremos lá. Por enquanto, fica com essa certeza. Se você está reconhecendo esses sinais em você, não é por acaso. Deus está começando a iluminar. E nós vamos continuar juntos. Agora que você já reconhece os sinais: distração constante, tristeza súbita, sono inexplicável, inquietação, sensação de vazio, é hora de olhar para o exterior. Para o ambiente onde você vive, dorme, descansa, trabalha. Por quê? Por mais que o coração seja a raiz, o ambiente físico também tem um impacto profundo na alma. Santa Teresa de Ávila sabia disso. Ela era extremamente cuidadosa com tudo o que permitia entrar em sua cela. Nada de excessos, nada de símbolos estranhos, nada que distraísse a atenção da alma ou trouxesse confusão espiritual. E se uma santa, iluminada pelo Espírito Santo, tinha esse cuidado, imagina nós? Eu quero que você entenda algo muito importante. O que está na sua casa não é apenas decoração. O que você coloca no seu lar cria atmosfera. Cada objeto carrega uma intenção, uma origem e uma influência. Muitos cristãos vivem rodeados de coisas que contradizem a fé que professam, e nem percebem. Outros trazem para dentro de casa objetos que ganharam de presente, ou compraram numa viagem, ou acharam bonito, e nunca se perguntaram o que aquilo significa. E muitos desses objetos, por mais inofensivos que pareçam, criam portas espirituais abertas, que depois se manifestam justamente nos sinais de bloqueio que falamos antes. Hoje vamos falar sobre esses objetos. E eu te peço, escuta sem medo, mas com verdade. O objetivo não é te culpar, mas te libertar. Vamos começar com os mais comuns. Amuletos e talismãs, símbolos que prometem proteção fora de Deus. Esses são os mais perigosos porque muita gente acha que são apenas cultura, tradição ou decoração. Estou falando de o olho turco, que tantos penduram na porta ou no carro para afastar o mal-olhado. Os elefantes com a tromba para cima, usados como amuletos de sorte. Figuras de corujas para a sabedoria, de sapos com moedas para a riqueza. Pulseiras como fio vermelho da sorte, patuás, triscles, mandalas. Qualquer objeto que promete atrair energia boa ou proteger contra energia ruim. Presta atenção. Quando você coloca sua confiança em algo que não é Cristo, você abre uma porta espiritual real. Santa Teresa era claríssima. Nada fora de Cristo pode proteger a alma. Mas o nosso coração, às vezes sem perceber, começa a confiar mais em um símbolo do que na cruz. E isso abre brechas. 2. Objetos esotéricos e ligados ao oculto, mesmo usados como decoração. Hoje isso virou moda.
Símbolos da nova era, itens místicos, imagens antigas, estatuetas de divindades estrangeiras, tudo isso é vendido como arte, como espiritualidade alternativa, como moda contemporânea. Mas a pergunta é: de que espírito esses objetos nasceram? A quem eles representam? Qual intenção carrega quem os criou? Entre os mais comuns: imagens de Buda, usadas por muitos apenas como decoração. Figuras do Egito Antigo, como Ísis, Horus, Anubis. Símbolos espirituais de outras religiões, como mandalas hinduístas. Quadros com símbolos místicos que você nem reconhece. Incensos usados para a energia, limpeza espiritual, atração, mas que não são dedicados a Deus. Ninguém precisa acreditar para que esses objetos influenciem o ambiente. Assim como você não precisa acreditar na gravidade para que ela funcione, você também não precisa acreditar na origem espiritual de um item para que ele abra uma porta. Cristãos que convivem com objetos de outras religiões, especialmente se essas religiões envolvem energias, forças ou divindades não cristãs, sentem mais cansaço espiritual, mais dispersão e mais resistência na oração. 3. Objetos consagrados para fins espirituais não cristãos. Isso aqui é mais sério. Há objetos que foram usados em rituais, consagrações, limpezas energéticas, magias brancas, ritos de prosperidade. E às vezes a pessoa nem sabe. Recebeu de presente. Herdou da família. Comprou no mercado artesanal. Entre eles: cristais programados para cura, energia, proteção. Pêndulos usados para responder perguntas ao universo. Cartas de tarô, mesmo guardadas e supostamente inativas. Tabuleiros de Ouija, mesmo usados só por brincadeira. Livros de magia, mesmo que a pessoa não abra mais. Estátuas ou objetos que passaram por rituais antes de chegar às mãos do comprador. A pergunta aqui não é: eu uso isso. A pergunta é: isso foi criado para glorificar a Deus, ou para outra coisa? Se a resposta é outra coisa, então há uma porta aberta. 4. Arte com simbolismo oculto, o perigo do que parece inocente. Nem tudo que parece abstrato é inofensivo. Há quadros modernos com simbologias disfarçadas. Há esculturas com formas espirituais ocultas. Há imagens que você enxerga como arte, mas que, na verdade, representam entidades, rituais ou crenças não cristãs. Muita gente compra objetos assim em viagens, ou ganha de amigos, e nunca imagina que o que está decorando a estante pode estar mexendo com o ambiente espiritual da casa. 5. Objetos herdados, o apego emocional que às vezes cega. Esse é um dos pontos mais difíceis para as pessoas aceitarem. Muita gente guarda amuletos, símbolos ou objetos de família. Medalhas não cristãs. Amuletos antigos de proteção. Objetos usados por antepassados em rituais. Heranças espirituais que ninguém questiona. E o problema é exatamente esse: ninguém questiona. A pessoa se apega à memória, mas não pergunta: de onde veio isso? A quem servia esse objeto? O que ele representa? Apego emocional não torna o objeto puro. A origem determina a influência. Mas por que esses objetos são perigosos? Porque eles representam confiança em algo que não é Deus. E tudo que substitui Deus, mesmo sem intenção consciente, abre brechas espirituais. Não é questão de superstição. Não é haver demônio em tudo. É realidade espiritual. Santa Teresa dizia: o mal não entra gritando. Entra decorando. Ele entra como moda. Entra como cultura. Entra como presente inocente. Entra como lembrança bonita. E quando você percebe, sua oração está fraca, seu espírito está pesado, o ambiente está estranho. Um caso real. Eu queria que você prestasse atenção nessa história, porque ela pode refletir a realidade de muita gente. Uma mulher cristã, piedosa, que rezava diariamente, começou a sofrer com insônia, angústia, pesadelos constantes. Buscou médicos, remédios, terapia. Nada resolvia. Um dia, um sacerdote visitou sua casa. E quando entrou em seu quarto, sentiu uma pressão espiritual forte. Começaram a procurar. No fundo de um armário, acharam um amuleto antigo herdado da família. Um objeto consagrado há décadas num ritual pagão. A mulher nem sabia disso. Mas ele estava ali, dentro da casa dela, como uma porta aberta. Quando ela decidiu destruir o objeto, naquela mesma noite, dormiu em paz pela primeira vez em anos.
A opressão foi embora. A oração voltou a fluir. A paz retornou. Isso não é coincidência. É consequência. Agora eu quero que você respire fundo. Olhe mentalmente para a sua casa. Pense nos objetos que você tem. No quarto. Na sala. Na estante. Nas gavetas. Nas paredes. No carro. No trabalho. Pergunte ao Espírito Santo: Senhor, há algo aqui que não te glorifica? Mostra-me. A resposta virá. Talvez agora. Talvez mais tarde, quando você estiver sozinho olhando seus objetos. Talvez durante a oração da noite. Mas virá. No próximo capítulo. Agora que você sabe o que pode ser perigoso, nós vamos falar sobre como discernir o que realmente deve sair da sua casa. Porque não basta saber que existem objetos problemáticos. É preciso aprender a reconhecer, com clareza, o que Deus quer que você remova. E esse discernimento, Santa Teresa tinha um método simples e poderoso. É isso que você vai descobrir a seguir. Agora que você conhece os sinais e entende que certos objetos podem abrir portas espirituais que você nunca imaginou, chega a pergunta inevitável: mas como eu sei exatamente o que deve sair da minha casa? Essa é a pergunta que todo cristão sincero faz. E a resposta não é procurar listas prontas, viver com medo, sair jogando tudo fora como se o mundo fosse perigoso. Não. A resposta vem de algo muito mais profundo, muito mais sereno, muito mais seguro. O discernimento espiritual. E é aqui que entra a sabedoria luminosa de Santa Teresa de Ávila. O método teresiano para discernir objetos espiritualmente perigosos. Santa Teresa ensinava algo surpreendentemente simples, mas extraordinariamente eficaz. Ela dizia às suas irmãs religiosas: ponham-se diante do objeto que causa dúvida e orem. Se a alma não sentir paz, vocês já têm a resposta. Simples assim. Profundo assim. Santa Teresa sabia que o Espírito Santo fala ao coração. E que aquilo que não vem de Deus provoca inquietação, mesmo que pequenininha, mesmo que sutil. Ela dizia que a paz é o critério. Porque Deus é Deus de paz, não de confusão. Passo 1. Ficar diante do objeto com sinceridade. Você não precisa começar destruindo nada. Não precisa agir com pressa. Pegue o objeto em questão. Coloque-o diante de você. Olhe para ele com calma, sem medo, sem ansiedade. E pergunte ao Espírito Santo: Senhor, este objeto te glorifica? Ele deve estar na minha casa. Faça essa pergunta como quem conversa com um amigo. Passo 2. Observe a reação interior. Agora vem a parte mais importante. Não espere uma voz do céu. Não espere uma visão. Não espere algo extraordinário. A resposta virá de forma simples. Paz ou inquietação. Se o coração se aquieta, se há serenidade, se nada pesa, provavelmente não há problema. Mas se algo dentro de você aperta, se há incômodo, se há confusão, se há falta de paz, então você já sabe. O Espírito Santo fala pela paz. E quando a paz não está presente, há algo errado. Passo 3. Preste atenção ao apego emocional. Às vezes o problema não é o objeto em si. É o apego que temos a ele. E, curiosamente, esse apego às vezes é sinal de que o objeto tem influência. Por quê? Porque o inimigo tenta segurar aquilo que dá vantagem a ele. E quando você pensa em se desfazer do objeto e sente resistência, desculpas, mas foi caro, mas ganhei de alguém, mas está na família há anos, mas é tão bonito. Preste muita atenção. Pode ser que o apego não venha só da sua emoção. Passo 4. Pergunte: a quem este objeto honra? Esse é o critério mais direto. Todo objeto tem uma intenção espiritual, mesmo que você não a conheça. Então faça a pergunta-chave: este objeto honra Cristo? Ou honra outra força? Ou nenhuma força? Se o objeto não honra Cristo e tem origem espiritual duvidosa, ele provavelmente não deve estar na sua casa. Passo 5. Observe o que acontece quando você reza perto dele. Muitas pessoas percebem que certos cantos da casa são mais pesados. Que a oração ali é mais difícil. Que perto de certos objetos, a mente dispersa mais, a tristeza aumenta, a inquietação cresce. Faça o teste. Reze perto do objeto. Depois, reze longe dele. Compare. O coração sabe. A alma percebe. Passo 6. O critério final, a paz profunda. Santa Teresa dizia:
Onde há paz, há Deus. Onde não há paz, há outra coisa. Esse critério, sozinho, já resolve 90% dos casos. Não importa se o objeto parece bonito. Não importa se é moda. Não importa se alguém te deu com carinho. Se a presença dele tira a sua paz, ele deve sair. Mas atenção, nada de medo. Esse discernimento teresiano se faz na luz, não no medo. Você não deve correr pela casa apavorado, achando que tudo é perigoso. O medo não é de Deus. A luz é de Deus. A paz é de Deus. A clareza é de Deus. O objetivo desse processo não é criar paranoia, é criar liberdade. Não é encher sua casa de regras, é encher sua casa de graça. E o discernimento traz exatamente isso, liberdade. Um exemplo simples para você entender. Imagina que você está diante de um objeto e pergunta: Senhor, isso deve estar na minha casa. E algo dentro de você dói, pesa, incomoda. Você tenta ignorar, tenta racionalizar. Ah, mas é só decoração. Ah, mas não significa nada. Mas o incômodo não passa. Isso é discernimento. É o Espírito Santo te alertando. Agora imagina que você pega um crucifixo nas mãos, ou uma imagem da Virgem Maria, e faz a mesma pergunta. Senhor, isso deve estar na minha casa. O que você sente? Paz. Serenidade. Respiração leve. Esse contraste é a chave. O Espírito Santo fala, se você deixa. Há pessoas que nunca sentiram clareza espiritual porque nunca perguntaram. Nunca pararam diante de um objeto para dizer: Senhor, isso te agrada? Mas quando você pergunta, Deus responde. De forma suave, mas clara. E é isso que eu quero que você faça nos próximos dias. Caminhe pela casa com olhos espirituais. Pare diante de cada objeto que desperta dúvida. Faça silêncio. Pergunte. Cita. Você vai se surpreender com a clareza que virá. No próximo capítulo. Agora que você aprendeu a discernir, vamos para a parte prática. Como purificar sua casa. Como remover os objetos problemáticos. Como abençoar cada ambiente. Como encher seu lar de presença divina. O capítulo seguinte será um passo a passo profundo, concreto e transformador. Mas não tenha pressa. Vá respirando isso. Vá deixando o Espírito Santo começar a iluminar. Porque o que vem a seguir é o início real da libertação do seu lar. Agora que você já reconheceu os sinais. Agora que entendeu que certos objetos podem abrir portas espirituais. Agora que aprendeu a discernir com o método de Santa Teresa. Chegou o momento mais importante desta jornada. A purificação do seu lar. E quando eu digo purificação, não estou falando de superstição, nem de ritual mágico, nem de exagero. Estou falando de algo profundamente cristão, profundamente bíblico, profundamente presente na vida dos santos. Colocar sua casa sob a autoridade de Cristo. Santa Teresa era extremamente prática. Ela sabia que a alma precisa de ordem, luz e simplicidade. E a casa, o ambiente onde você vive, precisa refletir isso. Hoje vamos seguir um passo a passo. Simples. Seguro. Profundo. Transformador. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você não faça isso apressadamente. A purificação não é impulsiva. Não é feita na raiva. Não é feita com medo. É feita na presença de Deus. Respire. Peça a Ele para caminhar com você nesta etapa. E vamos começar. Passo 1. Peça discernimento antes de agir. Antes de tocar em qualquer objeto, faça esta oração simples. Espírito Santo, ilumina meus olhos. Mostra-me o que precisa sair. Mostra-me o que glorifica a Ti. E o que não glorifica. Não confie apenas em sua própria percepção. Às vezes você olha para algo há tantos anos que já nem enxerga mais. Às vezes tem apego emocional. Às vezes a memória afetiva é tão forte que o coração fica confuso. É o Espírito Santo quem dá clareza. Sem ele, você vê pelas aparências. Com ele, você vê a verdade. Passo 2. Caminhe pela casa com olhos novos. Esse passo é extremamente poderoso. Caminhe devagar pela sua casa. Pelo quarto. Pela sala. Pelo escritório. Pelo corredor. Pela cozinha. Pelo carro. Pelo ambiente onde você trabalha. E pergunte, em cada cômodo: Senhor, este ambiente te pertence? Você vai se impressionar com o que o Espírito Santo começa a mostrar. Coisas que você nunca questionou.
Objetos que você nem lembrava que tinha. Coisas guardadas em gavetas, prateleiras, caixas. Pequenos detalhes que passam despercebidos, mas que abrem portas enormes. Passo 3. Identifique os objetos que não glorificam a Deus. Nesse momento, vá separando os objetos que trazem inquietação quando você olha para eles. Estão ligados a outras espiritualidades. São usados como amuletos. Prometem sorte, proteção ou energia. Foram usados em rituais. Têm simbolismo oculto. Vieram de origens espirituais que você desconhece. Geram peso no coração. Coloque esses objetos separados. Não os manipule com raiva. Não entre em pânico. Apenas separe. Esse gesto é, por si só, uma oração silenciosa. É como dizer: Senhor, estou disposto a purificar minha casa. Começa por aqui. Passo 4. Não doe, não repasse, destrua. Este é o ponto em que muitas pessoas tropeçam. Elas percebem que um objeto não glorifica a Deus. Mas ficam com pena de jogar fora. E então dizem: vou dar para alguém, talvez sirva para outra pessoa. Vou doar para um brechó. Alguém pode gostar, não quero desperdiçar. Mas foi caro. Mas ganhei de alguém. E eu te digo, com todo amor, não faça isso. Se o objeto faz mal espiritual a você, fará a outra pessoa também. O amor cristão não passa adiante aquilo que pode ferir outra alma. Santa Teresa dizia que o amor verdadeiro nunca deixa outro irmão cair. Por isso, a orientação é clara. Destrua. Quebre. Desmonte. Descarte. De modo seguro, discreto e definitivo. E enquanto destrói, diga no coração: Senhor, estou fechando esta porta para sempre. Só Tu és meu Deus. Esse gesto físico sela uma decisão espiritual. Passo 5. Purifique o ambiente com água beita. Santa Teresa usava água beita diariamente. Ela dizia: o demônio foge da água beita como de fogo. Por quê? Porque ela lembra ao inimigo de sua derrota no batismo. Lembra que você pertence a Cristo. Lembra que a casa é consagrada a Ele. Por isso, depois de remover os objetos problemáticos, faça o seguinte: pegue água beita na sua paróquia. Caminhe pela casa calmamente. Faça o sinal da cruz em cada cômodo. Asperja as paredes, cantos, portas e janelas. Reze com fé. Jesus, toma posse deste lugar. Que só a tua presença habite aqui. Não é ritual mágico. É ato de fé. É declaração de autoridade espiritual. Passo 6. Substitua o que saiu por coisas que glorificam Deus. Quando você remove um objeto impuro, cria um espaço. E espaços vazios são perigosos. Por isso, Santa Teresa dizia: onde se tira o que é mau, deve-se colocar o que é santo. Depois de purificar, coloque um crucifixo onde havia um amuleto. Coloque uma imagem de Cristo onde havia um símbolo esotérico. Coloque uma Bíblia aberta onde antes havia arte de origem duvidosa. Coloque uma estampa de um santo no lugar de uma decoração obscura. Não é enfeite. É testemunho. É proteção. É ambiente de graça. E quando você entra numa casa assim, sente a diferença. A alma respira. Passo 7. Crie um canto de oração. Se você ainda não tem, crie. Um lugar simples. Não precisa de luxo. Só precisa de intenção. Coloque ali um crucifixo, uma imagem da Virgem Maria, um terço, uma vela abençoada, sua Bíblia e, se desejar, água beita. Esse lugar será como um poço espiritual dentro da sua casa. Um ponto de luz. Um altar doméstico. Um espaço onde o céu se abre com mais facilidade. E todas as vezes que você se ajoelhar ali, você sentirá que a oração flui com mais suavidade. Porque o ambiente se torna terreno sagrado. Passo 8. Consagre sua casa a Deus. Este é o selo final da purificação. Santa Teresa fazia isso com frequência, consagrando cada espaço ao Senhor. Fique no centro da casa. Levante as mãos, se desejar. E ore do coração. Senhor Jesus, consagro este lar ao teu sagrado coração. Que tua luz permaneça aqui. Que teu sangue precioso sela cada parede. Que teus anjos guardem cada porta. Que este lugar seja teu e só teu. Amém. Acredite. Essa oração muda tudo. O que vem depois da purificação? Depois que a casa é purificada, o ambiente fica leve.
A oração flui. A mente se aquieta. O coração encontra paz. A alma percebe presença. Os sinais de bloqueio começam a desaparecer. Mas ainda falta a segunda metade da libertação. Porque a purificação da casa sem a purificação do coração é como limpar o exterior de um copo, mas deixar o interior sujo. E é sobre isso, sobre o interior, que vamos falar no próximo capítulo. Porque, como eu já te disse, o objeto mais perigoso não está na sua estante. Está dentro de você. E quando chegarmos lá, você vai entender por quê, mesmo depois de limpar a casa, certas orações ainda não se elevam. Nos encontramos no próximo capítulo. Agora chegamos à parte mais séria, mais profunda e, ao mesmo tempo, mais libertadora desta jornada. Até aqui você aprendeu a identificar sinais, discernir objetos, purificar sua casa. E tudo isso é essencial. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao que vamos tratar agora. Porque o maior bloqueio espiritual não está na parede, não está na estante, não está na gaveta, não está na decoração. O maior bloqueio espiritual está no coração. E é aqui que Santa Teresa de Ávila se torna como uma lâmpada acesa no meio da noite. Ela dizia algo que parece duro, mas é a verdade que liberta. Há almas que limpam suas casas e esquecem de limpar o coração. E o que bloqueia a oração não são as paredes, mas as feridas interiores. Vamos falar sobre essas feridas. Sobre esses objetos invisíveis que pesam muito mais que qualquer amuleto. E que bloqueiam a oração de maneira muito mais profunda do que qualquer símbolo esotérico poderia bloquear. Hoje vamos entrar nesse território sagrado. O seu interior. E é aqui que a verdadeira transformação começa. O ressentimento, a pedra que pesa mais que qualquer objeto físico. O ressentimento é um dos maiores bloqueios espirituais que existem. E ele funciona como uma âncora. Você tenta rezar, mas algo puxa para baixo. Santa Teresa dizia que a alma ressentida é incapaz de subir em oração, porque carrega peso demais. Pense nisso. Quantas vezes você já tentou se aproximar de Deus, mas seu coração estava cheio de mágoa? Talvez uma palavra que alguém disse. Uma injustiça antiga. Uma traição. Uma humilhação que você nunca esqueceu. E mesmo que você diga: "Ah, já superei." Lá no fundo, não superou. O ressentimento é como um objeto escondido no sótão da alma. Você não o vê todos os dias. Mas ele está lá, liberando toxinas. E a oração, que deveria fluir como água limpa, passa por esse filtro contaminado. Resultado: frieza, vazio, distância, desconexão. Não porque Deus se afastou, mas porque a mágoa ergueu um muro. 2. A falta de perdão, a porta que você se recusa a abrir. Aqui está uma das verdades mais difíceis do Evangelho. Se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Porque Jesus foi tão claro. Porque o coração que não perdoa fica fechado. E a graça de Deus não entra em coração fechado. Não perdoar é como segurar cinzas na mão e pedir a Deus que Ele te dê algo novo. Como Ele vai colocar algo se suas mãos estão ocupadas com dor? Lembre-se disso. Perdoar não é aprovar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é conviver novamente. Perdoar é libertar-se. O perdão não é um favor que você faz ao outro. É uma libertação que você dá a si mesmo. E quando você perdoa, a oração se torna leve. O céu parece abrir. 3. O orgulho, o muro mais resistente contra a graça. Santa Teresa repetia que o orgulho é a raiz de quase todas as quedas espirituais. E muitas vezes ele se esconde em atitudes aparentemente pequenas. Achar que não precisa de Deus. Rezar por obrigação, mas sem humildade. Confiar mais em si mesmo do que na graça. Não pedir perdão. Não reconhecer limites. Não admitir fraquezas. Justificar pecados em vez de confessá-los. A alma orgulhosa é como uma torre alta. O vento bate, o raio atinge, a estrutura racha. A alma humilde é como um vale. A chuva da graça sempre desce até lá. Santa Teresa dizia: Deus derrama graça sobre quem é pequeno. Porque quem é grande aos próprios olhos não tem espaço para recebê-las. O orgulho bloqueia. A humildade abre. 4. A superficialidade na oração, rezar sem coração. Esse é um dos maiores venenos espirituais do nosso tempo. Pessoas rezam, mas rezam distraídas.
Rezam repetindo palavras sem sentido. Rezam pensando em outra coisa. Rezam como quem cumpre um dever. E depois dizem: não sinto nada. Deus não fala comigo. Minha oração é seca. Santa Teresa dizia algo que deveria estar escrito em cada quarto de oração. Melhor rezar um Pai Nosso com verdade do que um rosário inteiro com a mente vazia. A profundidade da oração não está no número de palavras. Está na entrega do coração. 5. O pecado não confessado, o lixo escondido no fundo da alma. Sim, esta parte é desconfortável. Mas é necessária. Há pecados que você já confessou. E há pecados que você guarda. E empurra para baixo da memória. Ignora. Racionaliza. Justifica. Esses pecados são como objetos quebrados dentro da alma. E enquanto você não os entrega a Deus, eles continuam ferindo. A oração fica pesada porque a alma está dividida. E Deus quer te curar. Mas você precisa abrir a porta. 6. O coração dividido, querer Deus e o mundo ao mesmo tempo. Santa Teresa dizia que a alma dividida jamais alcança profundidade espiritual. E como é que o coração se divide? Quando você quer rezar, mas não quer renunciar certos hábitos. Quando quer a graça, mas também quer o pecado de estimação. Quando quer a luz, mas ainda flerta com a sombra. Quando quer a paz, mas alimenta sentimentos tóxicos. O coração dividido não consegue se entregar de verdade. E a oração nunca passa do nível superficial. Então, o que fazer? Aqui chegam as palavras mais importantes deste capítulo. A cura interior começa com honestidade. Não adianta purificar a casa se você não purificar o coração. Não adianta destruir símbolos externos se você mantém ídolos internos. Não adianta tirar objetos da estante se você esconde rancor, orgulho, feridas e sombras dentro do peito. A cura começa assim. Senhor, eu reconheço. Existe dentro de mim algo que precisa ser curado. Tira de mim o que não vem de ti. Purifica o meu coração. Essa é a oração que transforma tudo. Essa é a oração que rasga o céu. Essa é a oração que atrai a graça. No próximo capítulo. Agora que você entendeu o que realmente bloqueia a oração dentro do coração, vamos avançar para algo que Santa Teresa considerava essencial. Os 3 pilares da vida espiritual que sustentam uma oração forte, viva e profunda. O silêncio, a humildade e a pureza interior. No capítulo seguinte, nós vamos aprender como esses pilares funcionam e como começar a vivê-los no dia a dia, mesmo com uma vida corrida, mesmo com dificuldades, mesmo com limitações. Prepare-se. Agora que limpamos o exterior e estamos começando a iluminar o interior, chegou a hora de construir a base de uma vida espiritual firme, profunda e transformadora. Agora que você já viu o que pode bloquear sua oração, por fora e por dentro, chegou o momento de construir o que vai sustentar uma vida espiritual forte, capaz de resistir às distrações, às batalhas interiores e às tentações da alma. Santa Teresa de Ávila dizia que uma vida de oração verdadeira não se apoia em quantidade de palavras, nem em emoções, nem em experiências extraordinárias. Ela se apoia em 3 pilares fundamentais. 1. O silêncio interior. 2. A humildade profunda. 3. A pureza de coração. Esses 3 pilares funcionam como as colunas de uma casa. Sem eles, a estrutura cai. Sem eles, a oração enfraquece. Sem eles, você se cansa rapidamente e sente que não avança. Quando eles estão presentes, a alma floresce. A oração ganha vida. O coração encontra paz. Hoje, vamos mergulhar nesses pilares, não de forma teórica, mas prática, viva, aplicável. 1. O silêncio, o espaço onde Deus fala. Santa Teresa dizia: Deus fala ao coração em silêncio. Mas o coração precisa fazer silêncio para ouvir. E aqui vai uma verdade dura. Muita gente não sente Deus não porque Deus não fala, mas porque a alma está barulhenta demais. Barulho por fora. Celular. Redes sociais. Notificações. Conversas. Informações constantes. E, pior ainda, barulho por dentro. Preocupações. Memórias. Emoções soltas. Praça. Ansiedade. Pensamentos em espiral. A alma que não encontra silêncio torna-se incapaz de perceber a ação de Deus. Mas que silêncio é esse? Não é apenas desligar o celular. Não é estar sozinho num quarto. É criar um espaço interior onde a alma se aquieta. Um silêncio que diz: Senhor,
Por um momento só. Eu paro tudo para te escutar. Silêncio não é ausência de som. É presença de Deus. Como cultivar esse silêncio diariamente? Tire 5 minutos por dia para respirar e dizer: Jesus, estou aqui. Antes de rezar, faça um minuto de silêncio profundo. Ao acordar, ofereça o dia antes de abrir o celular. Reduza estímulos antes de dormir. Se possível, tenha um canto de oração sem distrações. Esses minutos de silêncio abrem portas no céu que horas de barulho nunca abririam. 2. A humildade, a chave que abre todas as graças. Santa Teresa dizia: a humildade é a verdade. A alma orgulhosa vive na ilusão. E também, Deus resiste ao soberbo, mas se derrama sobre o humilde. A humildade não é se diminuir. Não é se achar indigno, feio, fraco, inútil. Isso não é humildade, é ferida emocional. A humildade verdadeira é reconhecer quem eu sou diante de Deus. Que dependo dele para tudo. Que sem ele nada posso. Que com ele posso tudo. Que cada graça é presente, não conquista. A alma humilde reza diferente. Ela não entra na oração exigido, nem acumulando méritos. Ela entra com o coração aberto, dizendo: Senhor, eu sou teu. Faz em mim o que tu quiseres. E Deus derrama graças onde encontra esse tipo de entrega. Como cultivar humildade? Agradeça sempre. Peça perdão com sinceridade. Admita quando erra. Reconheça suas limitações sem desespero. Ofereça suas fraquezas a Deus. Evite comparar-se aos outros. Não busque controlar tudo. A humildade abre espaço para que Deus seja Deus dentro de você. 3. A pureza de coração, a ponte direta com o céu. Pureza não é ingenuidade. Pureza não é perfeição. Pureza não é nunca cair. Pureza é intenção reta. É fazer o bem por amor. É querer a Deus acima de tudo. É ter o coração limpo de manipulação, segundas intenções, rancores escondidos. Jesus disse: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E ver a Deus não é ter visões místicas. É perceber sua presença na oração. Na vida. Nas pequenas coisas. A pureza é como uma janela limpa. O sol sempre esteve lá. Mas agora você enxerga. Como cultivar pureza de coração? Confesse pecados com sinceridade. Corte hábitos que ferem a alma. Evite aquilo que te puxa para longe de Deus. Liberte ressentimentos. Reze antes de tomar decisões difíceis. Peça diariamente: Jesus, purifica minhas intenções. Pureza é liberdade. Pureza é leveza. Pureza é clareza espiritual. Quando esses 3 pilares estão presentes, a oração muda. A alma muda. A casa muda. Tudo muda. Por quê? O silêncio abre espaço. A humildade abre o coração. A pureza abre o céu. Juntos, esses 3 pilares são como asas. Eles elevam a sua oração com força, suavidade e profundidade. E quando você aprende a viver assim, mesmo em pequenos gestos, todos os bloqueios começam a perder força. No próximo capítulo, agora que você aprendeu os pilares da vida espiritual, é hora de uma etapa essencial. O desafio espiritual de 3 dias. Esse desafio é inspirado nos métodos dos santos, especialmente Santa Teresa, e tem poder real de transformação. Nos próximos dias, você poderá experimentar leveza espiritual, clareza na oração, paz interior, libertação real, e até respostas que você espera há muito tempo. No próximo capítulo, eu vou te explicar exatamente como fazer esse desafio, passo a passo, para que sua casa e seu coração sejam purificados de maneira profunda. Prepare-se. Esta é a parte da jornada onde a graça começa a se manifestar com mais intensidade. Agora que você já caminhou pelas etapas mais profundas desta jornada, os sinais, os objetos, o discernimento, a purificação da casa, a cura interior e os pilares da vida espiritual, chegou o momento decisivo. Até aqui você aprendeu. Agora você vai viver. Santa Teresa dizia que conhecimento sem prática não transforma. Mas quando a alma coloca em ação aquilo que aprendeu, a graça se derrama com força. Hoje eu quero te apresentar um desafio espiritual simples, concreto, prático, mas capaz de mudar radicalmente a atmosfera da sua casa e, principalmente, a atmosfera do seu coração. Eu chamo este desafio de o desafio espiritual de 3 dias. 3 dias. Não 3 semanas.
Não um mês. 3 dias. Porque quando o coração decide, Deus age rápido. E quando você se abre de verdade, o Espírito Santo sopra com intensidade. Vamos passo a passo. Dia 1. A purificação exterior. Este é o dia em que você vai olhar para a sua casa com verdade. Sem medo. Sem apego. Sem desculpas. Hoje você vai caminhar pela casa inteira com discernimento. Passe por todos os cômodos. Quarto, sala, cozinha, escritório, varanda, carro, ambiente de trabalho. E pergunte com sinceridade: Senhor, este objeto te glorifica? O Espírito Santo te mostrará tudo, basta prestar atenção na paz ou na falta dela. 2. Separar tudo o que não glorifica Deus. Não precisa destruir ainda. Hoje é apenas separação. Pegue amuletos, objetos esotéricos, símbolos de outras religiões, figuras místicas, cristais energizados, pêndulos, cartas de tarô, livros ocultistas, quadros de origem espiritual duvidosa, lembranças consagradas a algo que não é Cristo, objetos que causam inquietação. Coloque tudo num só lugar. E prepare-se para o próximo passo. 3. Fazer uma oração curta sobre o que separou. Só diga: Jesus, se isso não te agrada, dá-me força para deixar ir. Mostra-me o que fazer amanhã. E descanse. O primeiro dia é o dia da luz. Dia 2, a libertação. Hoje é o dia da coragem. É o dia em que você, como filho ou filha de Deus, toma autoridade sobre o seu lar. Santa Teresa dizia que, quando o cristão renuncia ao que não vem de Deus, o inimigo perde força imediatamente. Hoje você vai destruir ou descartar tudo o que separou. Quebre o que puder quebrar. Corte o que puder cortar. Rasgue o que puder rasgar. Descarte o que puder descartar. Faça isso em silêncio, com respeito, mas com firmeza. E enquanto faz, diga no coração: Senhor, fecho esta porta. Só Tu és meu Deus. Não doe. Não repasse. Não guarde por lembrança. O amor cristão não repassa aquilo que pode ferir outras almas. 2. Abençoar cada cômodo com água benta. Pegue água benta na paróquia. E caminhe cômodo por cômodo. Faça o sinal da cruz. Asperja as paredes. Abençoe portas e janelas. Diga: Jesus, toma posse deste ambiente. Que aqui habite apenas a Tua presença. Você vai sentir o ar mudar. O ambiente clarear. A alma respirar. 3. Colocar símbolos cristãos no lugar. Onde havia sombra, coloque luz. Um crucifixo. Uma imagem da Virgem Maria. Uma Bíblia aberta. Uma estampa do seu santo de devoção. Água benta num pequeno recipiente. Uma vela abençoada. Não precisa exagerar. Basta que cada ambiente tenha um sinal de Cristo. Hoje é o dia de declarar: esta casa pertence a Deus. Dia 3, a purificação interior. Agora vem o mais poderoso. Porque, se a casa está limpa, o coração também precisa estar. Santa Teresa dizia que a alma sem humildade, sem perdão e sem pureza não consegue rezar com profundidade. Hoje é o dia de libertar o coração. Faça um exame de consciência sincero. Pergunte a si mesmo: quem eu ainda não perdoei? Que ressentimento ainda guardo? Que orgulho ainda me prende? Que pecado ainda não confessei? Que ferida ainda sangra? Que pensamento não entreguei a Deus? Que área da minha vida ainda controlo sem confiar? Escreva, se achar necessário. A verdade cura. 2. Faça uma oração de entrega total. Diga a Jesus, com todo o coração: Senhor, eu perdoo. Mesmo que doa, eu perdoo. Mesmo que chore, eu perdoo. Tira de mim o que não vem de Ti. Cura minhas feridas. Livra-me do orgulho. Purifica meu coração. Toma conta de mim. Eu me entrego. Você não precisa sentir nada. A decisão é mais importante do que a emoção. 3. Reze em silêncio por alguns minutos. Lembra do pilar do silêncio? Hoje ele será a chave. Sente-se. Feche os olhos. Respire. E deixe Deus tocar você. 5 minutos. Só 5. Você vai sentir uma paz que talvez não sinta há anos. 4. Consagre sua casa e seu coração a Deus. Fique no centro do lar e diga: Senhor Jesus Cristo, consagro este lar ao Teu sagrado coração. Consagro minha vida, meus pensamentos e meus caminhos.
Que tua paz reine aqui. Que tua luz permaneça. Que teus anjos guardem. Esta casa é tua. Este coração é teu. Amém. Este momento sela tudo. O que você pode esperar depois dos 3 dias? Muitas pessoas experimentam paz profunda, sono restaurado, leveza espiritual, oração fluindo com facilidade, clareza de pensamentos, fim de inquietações, fim de tristeza sem motivo, sensação de céu aberto, vontade renovada de rezar. Não porque é magia, mas porque, quando o coração e o lar se alinham com Deus, a graça flui. E você começa a sentir o que Santa Teresa chamava de paz que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. No capítulo final, agora que você completou toda a jornada, falta apenas uma última etapa: a consolidação. O capítulo final será uma conclusão profunda, uma oração especial para selar tudo o que você viveu, e uma mensagem importante para continuar caminhando conosco na fé. No próximo capítulo, vamos encerrar esta jornada com luz, com direção espiritual e com um convite que nasce do coração. Nos vemos lá. Chegamos ao final desta caminhada profunda. E eu quero que você pare um instante, respire e perceba algo muito importante. Se você chegou até aqui, é porque Deus te conduziu. Nada, absolutamente nada, disso foi por acaso. Ao longo destes capítulos, você não apenas ouviu palavras. Você percorreu um processo espiritual completo. Reconheceu sinais. Discerniu objetos. Purificou sua casa. Iluminou o seu interior. Se confrontou com a verdade. Escolheu a paz. Fez um desafio espiritual. E abriu espaço para a graça entrar. Isso já é transformação. Mesmo que você ainda não veja tudo com clareza, algo já começou dentro de você. Santa Teresa dizia: quando a alma dá um passo para Deus, Deus dá 1000 para a alma. Você deu mais do que um passo. Você caminhou comigo por capítulos inteiros. Você enfrentou realidades profundas. Você se abriu. E Deus, eu te digo com toda certeza, já está respondendo. O que acontece agora? Agora começa o tempo da consolidação. O tempo de permanecer na luz. O tempo de deixar a graça criar raízes. Muita gente vive um momento bonito com Deus, mas depois, deixa as coisas voltarem ao que eram. Não faça isso. Não volte ao velho padrão. Não reabra portas que você fechou. Não recoloque símbolos que você já removeu. Não volte a alimentar ressentimentos que você entregou. A purificação é apenas o início. Agora vem a perseverança. Santa Teresa dizia: a alma que começou a caminhar deve continuar, mesmo que devagar, mesmo que com luta. O importante é continuar. Uma última oração, para selar tudo. Eu quero que você feche os olhos, se puder, e deixe que esta oração entre não apenas nos seus ouvidos, mas dentro do seu coração, da sua casa, da sua alma. Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por esta jornada. Agradeço pela luz que derramaste sobre mim. Agradeço por cada porta que foi fechada ao mal. E por cada porta que foi aberta à tua graça. Purifica meu coração todos os dias. Renova meu espírito. Sustenta minha fé. Que a minha casa seja morada da tua paz. Que o meu coração seja templo da tua presença. Que meus pensamentos se alinhem com os teus. Que cada oração que eu fizer a partir de hoje suba livre, clara e poderosa até o teu trono. Eu te consagro minha vida, minha família, minha casa, meu futuro. Fica comigo, Senhor. Guia-me. Protege-me. E que a paz que vem de ti, e só de ti, reine para sempre na minha vida. Amém. Respire. Sinta a presença de Deus. Acolha essa paz que está tocando você neste momento. Uma última palavra de Santa Teresa para você. Eu quero encerrar com uma frase que resume tudo o que vivemos aqui. Nada te perturbe. Nada te amedronte. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Que essas palavras fiquem gravadas na sua alma como um selo espiritual. E agora, um convite do meu coração para o seu. Se esta mensagem, esta jornada, este conteúdo mudaram algo dentro de você, se tocaram seu coração, se abriram seus olhos, se reacenderam sua fé, então eu te faço um convite simples, mas muito importante. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa.
Sim. Este canal existe para isso. Para iluminar. Para orientar. Para fortalecer. Para ajudar você a crescer na vida espiritual com profundidade verdadeira, do jeito que Santa Teresa ensinava. Cada vídeo que eu preparo, cada mensagem que eu gravo, cada palavra que eu escrevo, é feita com oração, com responsabilidade e com amor. Para você. Se você quer continuar caminhando comigo, quer continuar recebendo conteúdos que aprofundam sua alma, e quer seguir mergulhando nesse caminho de luz e transformação, então inscreva-se agora mesmo no canal Voz de Santa Teresa. Assim você não perde nada. E continua avançando, passo a passo, com firmeza e fé. Que Deus abençoe abundantemente sua vida. Que Santa Teresa interceda por você todos os dias. E que a sua casa e o seu coração permaneçam cheios da luz divina. Nos vemos no próximo vídeo.